Mais de uma vez eu já li e ouvi o seguinte: Deus revela o seu plano de salvação para os pequeninos e por isso nós não devemos nos preocuparmos em adquirir conhecimento, em desenvolvermos a nossa intelectualidade, porque a salvação é para os humildes, é para os pequeninos, é para os pequenos de espírito. E a base para esta crença aparentemente se encontra em Lucas, capítulo 10, verso 21, que diz o seguinte: Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, louvo a Ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque Tu tiveste a alegria de proceder assim. E eu queria fazer um convite para você, na verdade dois. Se você ainda não é um membro do canal, você tem a oportunidade de ser um membro do canal ao final desse vídeo, vendo um botão Seja Membro. E um outro convite que eu vou lhe fazer, faça parte do nosso grupo no WhatsApp ou no Telegram, que você escolher, para o nosso seminário sobre adolescência. As vagas estão se encerrando, o seminário será no dia 17 de fevereiro. Então eu vou dar 3 aulas ensinando os pais a lidarem com os filhos adolescentes, tirarei dúvidas e depois eu vou falar de um curso muito interessante que está sendo preparado a respeito desse tema. Então eu gostaria que você fizesse parte desse grupo do WhatsApp ou do Telegram, você escolhe. Os links para a inscrição se encontram aqui na descrição do vídeo. Eu percebo que várias pessoas que têm preguiça mental de ler e de estudar usam esse texto para dizer exatamente isso, né? Que elas não precisam de mais conhecimento, não precisam fazer um curso, não precisam fazer uma faculdade, porque Deus, na verdade, revelou as verdades do Evangelho não para os sábios e cultos, mas aos pequeninos. Então a pessoa pensa o seguinte: eu quero permanecer um pequenino, ou seja, em outras palavras, eu quero permanecer na minha ignorância. Porém, esta é uma interpretação muito distorcida do verso. E eu vou mostrar isso contextualmente. Antes, vamos lembrar o que a Bíblia diz sobre a importância do crescimento. Provérbios 4,18, né? Diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus revela-se sim aos pequeninos, mas Deus não quer que eles continuem sendo pequeninos. Deus quer que eles cresçam, porque de acordo com Provérbios 4,18, a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em Eclesiastes 12:12, né, Salomão diz: Filho, não há limite para escrever livros, mas o muito estudar é enfado à carne. Veja o ponto de equilíbrio, né? A Bíblia incentiva a estudar, a escrever livros, mas também não faça isso demais, né? Cuide dos outros aspectos da sua vida. E um outro texto muito interessante e que desmonta por completo essa interpretação de que a pessoa, quando aceita o Evangelho, tem que permanecer com o básico que ela aprendeu na vida ou no início da caminhada cristã, é esse texto aqui do apóstolo Paulo, que se encontra em 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Spurgeon, um grande pregador batista, quando comenta esse texto, ele diz o seguinte, né? Paulo era inspirado, mas sentia necessidade de livros. Paulo era apóstolo, mas sentia necessidade de livros. Agora imagine você e eu, se Paulo, que era inspirado, sentia necessidade de ler,
tinha amor pelos livros? Como que você e eu, que não somos inspirados, vamos nos dar ao luxo, entre aspas, de não lermos, de não estudarmos, de não crescermos? Então é absurda a interpretação, não é, que é dada a Lucas 10, 21. E como que nós podemos provar isso agora, analisando mais o contexto interno? Vamos aqui analisar o bloco do texto. O bloco, ou perícope, né? Perícope é o bloco de assunto do texto. Você percebe aqui, você pode delimitar aqui esse assunto, aqui em Lucas 10, a partir do verso 17 até o versículo 24. E quando você lê esse bloco, você entende o que Cristo quis dizer quando ele afirma que Deus ocultou estas verdades dos sábios e cultos e as revelou aos pequeninos. Vamos ver o que significa isso? Será que tem a ver com o permanecer num nível cultural baixo? Não, não tem a ver com isso. Então vamos ler aqui a partir do verso 17. Mais uma vez, não vamos tentar interpretar a Bíblia lendo um verso isolado. Assim como não entendemos o pensamento de um autor lendo só uma linha do que ele escreveu, não podemos fazer a mesma coisa com a Bíblia. Eu não vou entender o que a Bíblia quer dizer lendo só uma linha, tá, do que o autor inspirado escreveu. Então vamos delimitar aqui um trecho ou capítulo, ou muitas vezes tem que ler o livro todo do autor para entender o pensamento dele. Isso ocorre também na Bíblia. Mas aqui, a partir de Lucas 10, 17, nós vamos ver agora o que é isso aqui que Deus ocultou dos sábios e cultos e as revelou aos pequeninos. Recordo a você que Paulo era muito culto e sábio, né? Como nós vimos em 2 Timóteo 4,13, demonstrando o quê? Que o evangelho, mesmo sendo revelado para as pessoas simples, isso não significa que Deus quer que as pessoas sejam ou se mantenham na ignorância. É bem diferente, as duas coisas são bem diferentes. Então, a partir do verso 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai! Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Olha o contexto, agora você vai entender o verso 21, ó. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Que verdades? De que os vossos nomes estão inscritos no céu. Essas são as verdades no contexto, né? Jesus está aqui falando com 72 a quem ele havia discípulos, a quem ele havia preparado e enviado em missão. Eles retornaram muito felizes, dizendo o seguinte: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. E aí Jesus fala para eles, né, o seguinte: olha, filhos, isso é legal, isso é bom, mas eu quero que vocês atentem para uma coisa mais importante do que isso, né? Os nomes de vocês estão registrados nos livros celestiais. Vocês têm a salvação garantida se permanecerem em mim. Os nomes de vocês estão no livro da vida. Estas são as coisas ocultas que Deus revelou aos pequeninos, ou seja, que eles, quando aceitam a Jesus, estão cumprindo a sua missão como resultado desta aceitação, os nomes deles estão no livro da vida. E aí segue o texto. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho lhe desejar revelar.
Então, mirando os seus discípulos, declarou-lhes em particular: bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes. Pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Então você percebe no contexto? Jesus não está aqui dizendo que o cristão tem que permanecer na ignorância e que não tem que aprender mais, que não tem que crescer na sua caminhada. Quando ele afirma que ele revelou essas coisas aos pequeninos e não aos sábios e cultos, é a verdade de que os nomes dos justos estão registrados nos céus, no livro da vida, mencionado na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse. Então, este é o contexto. A Bíblia não incentiva a ignorância. A Bíblia mostra, sim, que Deus se revela a pessoas simples. Mas Deus quer que essas pessoas simples cresçam. Porque Provérbios 4:18 diz: a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eclesiastes 12:12 diz: não há limites para fazer livros. E em 2 Timóteo 4:13, mesmo Paulo sendo inspirado, ele sentia a necessidade de livros. Então, se você quer ser um cristão fortalecido e desenvolver a sua quer desenvolver a sua intelectualidade como é o propósito de Deus, leia muito a Bíblia, leia muito bons livros e você vai perceber que a sua vida será mais fácil, que a sua jornada cristã será mais significativa. E nós vimos aqui mais uma vez, não se deve interpretar a Bíblia lendo um versículo isolado. Lendo o contexto, entendemos o que o autor original quis dizer. Tá bom? Lembre-se de ser um membro deste canal, se você ainda não é, tem um botão azul aqui abaixo, no qual você pode clicar, e relembra você de mais uma coisa. Dia 17 de fevereiro teremos o seminário sobre adolescência. Darei instruções aos pais, aos adolescentes, de acordo com a Bíblia, de acordo com algumas dicas da psicologia, e responderei dúvidas. Então nós teremos 3 aulas, dias 17, 18 e 19. E você só vai poder participar se tiver o link da transmissão. E para ter o link da transmissão, você deve fazer parte de um dos nossos grupos no WhatsApp ou no Telegram. Então vá aqui na descrição do vídeo, se inscreva num desses grupos e não perca esse seminário que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Tá bom? Nos vemos num próximo estudo. Que Deus te abençoe.